Isso. This call is now being recorded. Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Hoje, a aula de filosofia, nós vamos ver sobre a possibilidade do conhecimento e o criticismo. O que é essa possibilidade do conhecimento? Então, a possibilidade do conhecimento é o seguinte: pode o homem conhecer? É esse o objetivo da nossa aula de hoje, e a gente vai ver o criticismo. O criticismo vem da palavra crítica. Toda vez que a gente critica, a gente está fazendo o processo de criticismo. Então, vamos tentar entender um pouquinho essa nossa aula de hoje. Um dos principais autores que a gente vai estudar aqui hoje é Kant, né, que ele é um dos principais autores do criticismo, que faz a crítica. E a gente vai ver essa possibilidade do conhecimento. Nas últimas aulas, trabalhamos alguns conhecimentos já desse criticismo. A possibilidade do conhecimento e o criticismo. Crítica ao pensamento metafísico. O que quer dizer esse pensamento metafísico? É o pensamento que vai além da física. Além da física, está todas as esferas de Deus, anjo, santo, amor, ódio, paixões, tudo isso é metafísico. Físico é aquilo que nós conhecemos, são os objetos e os atos. Metafísico significa que está além disso. Então, por exemplo, quando eu digo para uma pessoa, eu te amo, ou eu te quero bem, isso é ato metafísico, porque está além da física, são coisas que normalmente a gente não vê, né? E assim por diante. Então, epistemologicamente, quer dizer, voltar ao passado, seria conhecer o ser humano. O ser humano conhecer. Ele tem que conhecer a si mesmo para que ele possa fazer esse processo de crítica. Essa ideia de criticismo desenvolveu primeiro lá no Iluminismo. Lá a ideia iluminista, que começou na história ali pelo ano de 1800, início de 1900, foi bastante forte o iluminismo, que é aquela ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Uma luta contra alguns princípios medievais. Então, o iluminismo vai contra esses princípios medievais e vai fazer a revolução científica, ou seja, tudo aquilo que a igreja pregava durante a Idade Média, o medieval, agora vai ter que ser provado através da ciência e do processo científico. Outra ideia de crítica a partir do iluminismo vai ser a Revolução Burguesa, onde os burgueses vão assumir a nova sociedade, o novo princípio de comunidade. E a partir daí também tem o enciclopedismo, que é quando o homem resolve guardar todos os seus conhecimentos em livros, e vai criar as bibliotecas, as enciclopédias. E as variedades, ou a variedade de ciências. Então, antigamente, a gente tinha só basicamente 3 ciências, que era a filosofia, religião e a medicina. Filosofia, religião e medicina. Eram as 3 ciências. A partir do iluminismo, vai vir a crítica e vai começar a surgir várias outras ciências dentro da história e dentro da humanidade. Poderíamos fazer uma pergunta aqui. Explique como o iluminismo influenciou o criticismo, como que o iluminismo vai influenciar a crítica. A resposta seria bem óbvia, está em vermelho, que são novas descobertas, a emancipação do sujeito que vai fazer essa crítica a Deus, aos anjos, aos santos, ao amor, ao ódio, às paixões, que são as ideias metafísicas. Então, essa crítica, por isso que, então, esse processo, a gente entende que o iluminismo influenciou o criticismo. E a gente tem aí Kant. Kant e o criticismo. Kant ele vai fazer uma controvérsia aí entre o racionalismo, a razão, e o empirismo. A razão é aquilo que o homem pensa como certo e errado. Essa é a razão. E o empirismo são as experiências do dia a dia. Então, por exemplo, o que seria uma ideia empirista? Uma ideia empirista é a ideia da nossa avó. Quando ela fala assim,
não pode almoçar e tomar banho que morre. Essa é uma ideia empirista. É uma ideia, experiência do dia a dia dela. Se mexer com fogo, vai mijar na cama. Isso são ideias empiristas. O racionalista fala, não, não é verdade. Porque milhares e milhares de pessoas almoçaram e jantaram, tomaram banho e não morreram. Então, essa é a razão, são as ideias racionalistas. Então, o Kant vai fazer o tribunal da razão. E ele vai afirmar, podemos conhecer as coisas do jeito que elas são? Claro que podemos. E assim por diante. E ele vai fazer aqui o tal do sono dogmático. O que é o sono dogmático? O sono dogmático é quando a gente está naquela tranquilidade e acorda para o fogo, ou seja, para as dúvidas, para aquilo que a gente deveria sempre estar atento. O sono dogmático refere a quê? O sono dogmático refere-se àquela ideia que vinha desde lá da Grécia Antiga. Certas verdades que vêm, essas verdades são essas aí, ó. Pensamento no qual a história da filosofia era metafísico. Então, tudo era metafísico, tudo era Deus. A partir do criticismo, deixa de ser Deus. Immanuel Kant, vai escrever A Crítica da Razão Pura. Esse livro é o livro que ele vai fazer grandes críticas a todas as verdades. Por exemplo, agora nem tanto, mas quando teve a gripe aviária e outras gripes que tiveram, e outras epidemias, como está tendo agora do coronavírus, várias pessoas diziam que era castigo de Deus. E Kant vai fazer uma crítica exatamente a isso. Deus não tem nada a ver com a pandemia, Deus não tem nada a ver com os processos de pandemia, isso é uma culpa do homem, de alguma situação, seja ela de higiene, ou se for higiene, é culpa do homem de verdade, mais culpa do homem se for um processo de laboratório que foi criado, não importa o que foi criado, o importante é que isso não tem nada a ver com Deus. Mas o senso comum, o empirismo, vai dizer, é vontade de Deus. Deus está castigando a humanidade, que é normalmente aquela ideia que a gente encontra nas pessoas por aí, que elas ficam fazendo, né? Por isso que aqui nessa tela está dizendo que Kant faz um controvérsia aí entre a razão e as experiências do dia a dia, que é esse tribunal da razão que a gente sempre fala. Uma síntese do racionalismo e do empirismo é conhecer pela experiência. Então, nossos pais, nossos avós, eles dizem que conhecem muito pela experiência que eles viveram. Então, isso a gente chama de empirismo. Essa síntese do racionalismo e empirismo leva a gente a fazer o seguinte: a matéria do conhecimento é puro fruto da experiência. É puro fruto da experiência. Então, claro que os nossos pais têm alguma razão. Quando eles falam assim, não faça isso que você vai se ferrar. O garoto ou garota vai lá, faz a coisa, se ferra e volta. Mas por quê? Porque o pai acumulou, a mãe acumulou certas experiências pelo período que eles viveram até agora. E como o adolescente, o jovem ainda não viveu tanto isso, a nossa experiência ainda é curta, é pequena. A única coisa que a gente tem com bastante experiência é saber assim, tal adolescente, tal jovem se envolveu, por exemplo, com um entorpecente e se ferrou na vida. Tal jovem se ferrou na vida também porque se envolveu com entorpecente. Você terceiro está se envolvendo, vai se ferrar. Isso já é uma pequena experiência que a gente tem de vida, chamada empirismo ou experiência do dia a dia. Sim. Então, uma das formas do conhecimento é estar nesse ser humano. O ser humano é um dos poucos animais que é capaz de estruturar e desenvolver e conhecer e melhorar o seu próprio critério. A abelha está fazendo a casinha dela daquele jeito há milhares de anos. Nós não. Nós mudamos, nós evoluímos. O Luiz faz uma casa, eu vou lá e construo uma casa melhor ainda. O Luiz fala, Nilson, você fez melhor, eu vou melhorar mais ainda aquilo que você fez. E essa evolução humana é um traço muito interessante dentro do processo de construção do conhecimento. Como o criticismo kantiano de Kant
Entende a relação entre razão e conhecimento. Eu tenho uma razão. Como é que essa razão se dá dentro do conhecimento? A resposta é: existe uma estrutura racional que, primeiro, a priori, está unida à experiência do nosso dia a dia do conteúdo. Se eu falo para o Luiz, caneta, o Luiz sabe o que é uma caneta. Mas se eu mostrar uma outra caneta, continua caneta. São diferentes. Só que essa caneta aqui é uma caneta Bic, com a ponta. Agora, essa caneta aqui, ela já pode ser uma caneta um pouco diferente, ó. Mas é uma caneta. Não é uma caneta ponta de pena, toda dourada, mas é uma caneta. Agora, se eu, de repente, o que o Luiz não sabe é o valor dessa caneta e o valor dessa caneta. Pode ser que ele não saiba isso. Agora, isso aqui também é uma caneta. Então, esse universo que o Luiz tem, que eu tenho de conhecimento, nos habilita a formar uma estrutura racional de caneta. Então, qualquer coisa que a gente vê próximo de uma caneta, a gente entende que é caneta e a gente faz isso. Outra coisa que é importante, a priori, quer dizer, a primeira ideia, é a sensibilidade ou a faculdade que a gente tem no espaço e tempo. O que é essa faculdade de espaço e tempo? Faculdade de espaço e tempo é assim, por exemplo, quantos anos você tem, Luiz? Tem 15. 15. Então, se eu falar, Luiz, se você for beber bebida alcoólica, você vai morrer em 10 anos, ou vai morrer em 15 anos. Aí você fala, Nilson, eu vou continuar bebendo, porque daqui 15 anos eu não sei, eu já. Por quê? Porque é o dobro da sua vida. Agora, se você chegar para mim e falar, Nilson, se você continuar bebendo, daqui 15 anos você morre, e eu paro na hora, porque eu já estou com 54. Então, 15 anos para mim está pertinho, porque eu já vivi 54 anos. Eu já vivi muito tempo. Então, 15 para mim está pertinho. Para você, 15 está muito tempo. Está muito longe. Por quê? Porque é o dobro daquilo que você já viveu. E você não teve já como se diz? Uma expectativa de tempo, uma realidade de tempo. Como é que se diz? Me esqueci agora como é que se diz. Expectativa de tempo mesmo que a gente tem a partir daquele momento que a gente vive. E é interessante, por exemplo, Luiz, por que a criança, a criancinha, a mãe vai sair de casa, ela tem 1 aninho e meio, 2. Por que ela chora? Porque a mãe fala assim, não, filho, eu volto à tarde. Cara, à tarde para ela é muito longe. Por quê? Porque ela viveu pouco. Agora, se eu falar para você que eu volto à tarde, você que tem 15 anos, você fala, beleza, não vai demorar muito. Para mim, vai demorar menos ainda. Agora, para uma criança de 2 aninhos, cara, é uma eternidade. Por isso que ela chora quando a mãe sai. Porque eu posso confirmar isso porque eu já notei isso, eu já reparei que eu já até falei já várias vezes sobre isso, tipo, que antigamente, quando eu era mais jovem, tipo, o dia demorava muito para acabar, agora, tipo, passa muito rápido para mim. Outro problema, Luiz, você está trabalhando. A gente fica intertido. E quando você trabalha, o tempo passa mais rápido. Por quê? Porque você tem agora o envolvimento, está focado no trabalho. E aí você tem os seus objetivos, as suas metas dentro do trabalho, aí acabou, aí o tempo simplesmente voa, né? Quando você viu, chegou a tarde, quando você viu, terminou a semana, quando você viu, terminou o mês, quando você viu, já é o ano que vem, e o processo vai nessa velocidade. Por quê? É essa questão da sensibilidade na perspectiva de tempo e espaço, né? Como é que ocorre isso? E o tempo e espaço, Luiz, tem a ver com o sofrimento ou com o prazer. Então, por exemplo, uma noiva esperar meia hora é muito. Se você tiver, por exemplo, na expectativa de nascer por exemplo, quando você casa, primeiro filho teu, nossa, a tua esposa entra lá para a sala de parto, você fica na angústia. Na verdade é rápido, mas parece que é uma eternidade. Sim, você já fica mais focado no tempo, você fica prestando atenção em cada minuto, cada segundo.
Aí já. Exatamente. Então, o tempo ele tem uma dimensão de espaço. Se for a dor, também. Na dor também o tempo ganha situações O tempo é estratosféricas. relativo. O tempo é muito relativo dependendo do momento que Sim. você... Vamos voltar aqui no tempo. Hum, 1 segundo na Fórmula 1 é o tempo entre o primeiro e o último lugar, praticamente. 1 segundo. Então, o tempo para eles é volátil, é absurdo. An- Antinomias. O que é antinomias? É o argumento contrário que a gente faz exatamente para poder chegar ao conhecimento. Então, até antigamente, a gente tinha aqueles professores que criticavam o aluno que questionava o professor. Hoje, eu vejo bem ao contrário. Aquele aluno que ele chega para mim e fala, estou lá dando aula, o aluno chega e fala, professor, não concordo com você. Putz, caramba, esse aluno, é, para mim, já é um rei. Por quê? Se ele não concorda comigo, por que você não concorda? Se ele falar porque sim, eu vou ficar a chateado com ele. pessoa tem já uma opinião própria aí já. Já. Exatamente. Se ele conseguir argumentar, maravilha. Na faculdade, Luiz, para você ter uma ideia, nós fizemos uma banca lá de um aluno que estava terminando o curso, banca de trabalho final de curso. Eu era a favor, eu sou contra o aborto. O juiz era o juiz da infância, era contra o aborto, e o promotor que estava na banca era contra o aborto. E ele apresentou a favor do aborto. E ele tirou 10. Por quê? Teve. Exatamente porque ele Teve. argumentou muito bem. Sim. Porque ele tinha 3 possibilidades de tirar 0. E ele tirou 10. 10 fechado. Então, isso é muito legal, isso é muito interessante para ver que, por exemplo, nós professores, a gente não vai contra o aluno que pensa contra a gente. Se ele souber argumentar, maravilha, é isso que precisa. Pensando num quiz aí, pode ser considerado uma antinomia. O mundo existe a partir de Deus ou a fórmula da água é H2O? Se a gente pensar antinomia, essa antinomia como pensamento contrário, a resposta certa fica: o mundo Ah, existe a partir de Deus. E aí a gente cria as ideias ao contrário para evoluir a ciência. Fazendo uma revisão da aula de hoje, na aula de hoje a gente viu o criticismo histórico da filosofia, crítica metafísica e o conhecimento a partir da razão e a partir das experiências que podemos ter, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje de filosofia. Interrompemos por aqui, até uma próxima.